Voltamos com o vlog do NR Intercâmbio e hoje aqui com a gente tem o Márcio da Super Teacher, ele que é um professor também, ele trabalha aí focado em ensinar inglês para a molecada, para jovens e crianças desse Brasilzão e veio aqui hoje conversar com a gente sobre isso e também sobre o intercâmbio que ele já teve aí algumas experiências. Mas Márcio, primeiro conta para nós o que é o Super Teacher. A Super Teacher é uma escola de idiomas. A gente ministra aula sempre na sede do cliente. Então, escolas, colégios, empresas nos contratam e os nossos professores vão a esses lugares ministrarem as aulas de acordo com a nossa pedagogia e nossa metodologia. Legal. Então já vamos emendar aqui na primeira pergunta que eu tenho para você. Por que você acha que o intercâmbio é interessante para um jovem? É extremamente interessante e importante para um jovem. Pensando no Brasil, ensino tradicional, em escolas tradicionais, em média, você tem 2 aulas de 50 minutos de inglês por semana. Isso dá mais ou menos 6 horas de inglês por mês. Ou seja, em um ano, você tem 48 horas de aulas de inglês. Isso é muito pouco. Sendo que essas 48 horas de aulas de inglês, ou seja, 2 dias de inglês por ano, é numa metodologia que eu chamo de metodologia passiva. A criança e o jovem fica sentado na carteira, recebendo informações de inglês em situações artificiais. O que ela está realmente aprendendo de inglês? Quando ela vai para o intercâmbio, Cris, isso muda completamente a perspectiva. Ou seja, em 2 semanas de intercâmbio, ela já teve 7 vezes mais contato com o idioma do que em um ano na escola. E, o mais importante, não em situações artificiais de livros ou passivas de carteiras, de salas de aula. Ela teve isso em situações ativas. Ela teve que usar o idioma como um meio de comunicação para alcançar diversos outros objetivos que existem dentro de um intercâmbio. Então, o intercâmbio, para mim, ele é essencial para um processo de aprendizagem e uso do idioma para uma criança ou para um jovem. Esse é um argumento que, para quem gosta de intercâmbio, quem acredita nesse tipo de trabalho, quem já viveu, é talvez um dos principais, né? Porque por mais que as escolas hoje em dia busquem oferecer experiências diferentes dentro da sala de aula, não sejam tão passivos, assim, o professor só ali dando um monte de informação, mas não adianta, não tem como, é igual, sei lá, jogar videogame, jogar basquete no videogame e jogar basquete na vida real. É muito diferente, é muito distante. Jogar videogame de futebol, jogar futebol na vida real. Poxa, nada se compara, né? E esse dado, ele é muito simbólico, né? O cara tem 2 dias de inglês, 48 horas, ele tem 2 dias de inglês se ele estudar um ano inteiro numa escola. Ou seja, o ensino médio inteiro, ele tem menos do que 1 semana de inglês. De inglês, né? Nos 3 anos, né, no ensino médio, aí você manda o menino pro high school, ficar 6 meses lá, todos os dias falando inglês e vivendo aquele negócio. Porra, incomparável. Então. Não dá. Não tem, nós não estamos falando da mesma coisa. Não. E eu, como instrutor de ensino, estou me atendo aqui a questões pedagógicas, mas o intercâmbio tem um valor agregado que aí é com vocês. Muito mais do que só o idioma. É a autoconfiança, a cultura, a maturidade, esse vínculo que tem sempre com as viagens com a família e nesse momento do intercâmbio é num ambiente fora do ambiente familiar, então tem um valor agregado. Hoje em dia, quando eu converso com pais, né, eu coloco o intercâmbio, o inglês, eu sempre digo, tem 3 principais coisas, eu coloco o inglês como uma delas, para mim é empatado. O inglês, né, a língua, e o desenvolvimento da criança, na verdade não são 3, né? Esse desenvolvimento é o que eu dissemino ele. São essas 2 coisas, eu acredito que elas são iguais. Quando um menino lá de 10, 11, 12, 13 anos vai fazer um intercâmbio com a gente, 14, 15, a importância eu julgo igual, no crescimento, na evolução da criança e também na língua, que esse é o principal objetivo, né? O que é o primeiro passo de uma família se interessar por uma criança fazer intercâmbio, mas vai melhorar o inglês, mas eu acho que vem junto. E seguindo nisso, eu tenho mais uma pergunta para você. Você acha que um menino que viaja 2 semanas, 3 semanas e volta, é possível lá na escola mensurar o quanto ele evolui? Sim. Então, são 2 competências, né? A linguística e a comunicativa. São questões assim de BNCC, são questões profundas, não vamos discutir isso no vlog. Mas são 2 questões. Então,
A linguística, obviamente que ela está atrelada à quantidade de horas aula. Então, um intercâmbio de 2 semanas, um intercâmbio de 1 mês, você vai ter muito mais possibilidades de mensurar o quanto você realmente aprendeu do idioma. Segunda questão é a comunicativa, a sua competência comunicativa, que está totalmente atrelado não à carga horária de aprendizagem, mas sim atrelada à carga horária de exposição ao idioma, que por consequência é a sua autoconfiança. E essa questão da autoconfiança, ou seja, já estou entrando num ambiente aí socioemocional, ela é assim um fator chave que vai fazer com que você realmente saiba usar o idioma, saiba usar tudo que você aprendeu, não só no intercâmbio, mas também na escola e no colégio. Então é possível sim, Cris. Em 1 semana você já ter como comparar como você era antes e como você já está depois de 1 semana. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, então, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante, você não perguntou, mas acho que está na resposta de uma certa forma, é o interesse. É muito comum, eu que sou professor, estou dentro da sala de aula, acompanhar o desinteresse do aluno ao que está sendo transmitido em sala de aula. Quando você vai para o intercâmbio, você tem essa sensação, essa realidade de o motivo pelo qual você está aprendendo alguma coisa. Então isso também tem um estímulo ao interesse. Em 2019, me recordo, a gente fez um intercâmbio e um dos jovens perguntou para o nosso coordenador que estava acompanhando: como é que eu falo "tô afim dela" em inglês? Era para uma menina do leste europeu, alguma coisa assim. Então, essa questão foge do inglês, não tem nada a ver com o idioma. É o interesse da criança e do jovem. Sim. Não é mais o pai com o dedo em riste, você tem que aprender isso, ou a professora, tem prova amanhã. Então, a questão do interesse só acontece quando você faz o intercâmbio. Eu acho que uma das grandes magias do intercâmbio, desse intercâmbio para jovens, né, quando a meninada vai em grupo e lá tem estrangeiros juntos, né, meninos e meninas de outros países participando lá do mesmo grupo, e que esse tipo de evolução, né, que não tem como tangibilizar dentro da escola, o quanto o moleque vai se interessar, que é uma das coisas mais incríveis, né, quando ele descobre que ele consegue brincar, ele consegue fazer esporte, ele consegue se interessar por uma menina, por um menino, e a língua deixa de ser uma barreira, ele se sente capaz. E aí se sentir capaz é a grande magia, eu acho que da coisa. Qualquer pessoa que se sinta capaz de qualquer coisa traz uma realização. Cris, diferente da qual Cris, eu vou falar uma coisa para você e para vocês. Enquanto vocês tiverem na cabeça que o inglês é um objetivo final, vocês estão errados, vocês estão por fora. Inglês é um meio de comunicação para vocês conquistarem outros objetivos, milhares de objetivos. E isso dificilmente uma escola, um colégio aqui no Brasil tem a competência de fazer vocês entenderem. O intercâmbio faz isso. Faz você entender que o idioma não é o objetivo final. É só, com naturalidade, um meio de comunicação. E aí você conquista um monte de outras coisas. Tem que fazer. Isso é verdade, eu concordo. E você acha que as escolas, de maneira geral, todas deveriam ter um planejamento de intercâmbio? Você acha que tinha que começar com qual idade? Até que idade isso deve ir? Você acha que tem sequência de países? Só o inglês que é importante? O que você pensa de tudo isso? Quantas horas a gente tem? Não. Bom, mas vamos lá. Essa questão, eu não gosto de rotular a idade, né? Como educador, para mim é grau de desenvolvimento. Então a questão do intercâmbio, que envolve não só o idioma, a experiência, a cultura, envolve outros fatores financeiros, familiares e tudo mais. Então, a questão da idade eu não vou entrar nessa resposta. Mas eu acho que toda escola e todo colégio deveria se envolver com esse projeto, sim. Por quê? Qual é a missão da escola? A missão da escola, em geral, está lá no site, lindo e maravilhoso. Desenvolver o cidadão para o mundo. Mas uma escola que não tem nos seus projetos a possibilidade de um intercâmbio, está realmente preparando o cidadão para o mundo? O bairro, talvez. Né? Desculpa a polêmica, mas eu acho que ter a opção de um intercâmbio é uma coisa que todo colégio, toda escola deveria ter. Porque faz parte de você cuidar de questões sociais, de cuidar da sua comunidade, né, do seu entorno, você ter uma possibilidade de
ser uma ponte para que os seus jovens, seus alunos, suas crianças possam fazer o intercâmbio através da sua escola e do seu colégio. É um super diferencial, é competitivo, não é só marketing. É realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que são coisas diferentes. Aí, ser marketing, ser competitivo é uma coisa. Outra coisa é realmente acreditar na educação. Acreditar que isso faz parte do processo de evolução de uma criança, onde ele tem que chegar, o que a escola quer entregar esse moleque lá com 17 anos, aonde ele vai chegar, né? E, por fim, o que ficou de aprendizado para você depois dessas experiências com viagens de grupos, professores seus que já puderam acompanhar grupos lá fora? O que você considera? Qual que é me fala uma, duas, três coisas que foram as mais legais que trouxeram de benefícios para o Super Teacher ou para alguma escola que você estava lá envolvido? Então, bom, em primeiro lugar, sem dúvida, é a autoconfiança que quem faz adquire, até mais do que o conhecimento do idioma. Segundo lugar, eu fico pensando nas pessoas que não têm oportunidade de fazer intercâmbio. Então, o que a Super Teacher faz é que, quando os jovens, os que voltam do intercâmbio, eles têm que fazer, eles continuarem esse processo de intercâmbio com as pessoas que não puderam ir. Então, o que a Super Teacher faz nas salas de aula é o seguinte, duas coisas. Primeiro, todos os projetos de sala de aula têm que ser com quem fez intercâmbio, não juntos, e sim misturados com as outras pessoas que não fizeram, como que, tipo, líderes de grupos. Sim. Segundo, todos os projetos que a Super Teacher faz dentro da sala de aula, com os colégios e escolas que já tiveram e têm intercâmbio, as apresentações não são feitas pro colégio, são feitas com os pares que a gente tem em outros países. Porque quando a gente vai acompanhar um intercâmbio, o que a gente faz? Você já acompanhou isso, você sabe. Sim. A gente faz relacionamento com outros colégios e escolas de outros países que estão no mesmo lugar fazendo intercâmbio. Sim, sim. Então a gente traz esses pares para o nosso convívio, e quando você tem que fazer um projeto sobre o Amazonas, sobre o Pantanal, em inglês, você não vai apresentar para os seus pares ali da sala de aula, da sua zona de conforto. Você tem que apresentar para os seus pares em idade que estão em outros países. Isso é muito legal. O ano passado, que a gente não teve muito intercâmbio presencial por causa da pandemia, a gente fez um monte de apresentação para a Ucrânia, para a Itália, para o México, para esses pares que a gente vai trazendo para o nosso relacionamento. Então, o que acontece? As crianças e os jovens, não só os que foram para o intercâmbio, mas também os que não tiveram oportunidade de ir, eles acabam se sentindo um pouco abraçados pelo intercâmbio. E eles fazem a apresentação e veem apresentações. O pessoal desses países que eu te falei tiveram que fazer apresentações para os nossos jovens e crianças aqui de São Paulo, aqui do Brasil. Isso é intercâmbio. Isso é intercâmbio. Então isso é muito legal. Intercâmbio, na essência, é troca, né? Não é ir lá para aprender a falar inglês. Intercâmbio é troca de diversas maneiras, né? Exatamente, mas isso só é possível a partir do momento que pelo menos um vai, né? Porque a partir do momento que pelo menos um vai, ele que traz dentro da bagagem dele esse relacionamento que ele vai poder oferecer para os demais. Normalmente quem vai é quem mais aprende, né? É quem mais evolui, quem mais cresce, mas existe sempre a troca, né? Que é o mais bacana. É isso, pessoal. A conversa foi rápida, um papo super Teacher, um papo super rápido com o Márcio do Super Teacher, e a gente volta mais semana que vem, ou quem sabe na próxima, ou quem sabe mês que vem, com o Márcio também, para falar sobre outros assuntos que são muito bacanas, certo? Valeu! Um abraço!